Mais um episódio de Percy Jackson está entre nós. Dessa vez tivemos um episódio um pouco mais curtinho. Por consequência, o vídeo vai ser um pouco mais curtinho. Mas esse episódio a gente tem algumas coisas pra falar. De início eu já peço perdão pra vocês porque eu tô com a voz um pouco rouca, um pouco zoadinha. Porque eu passei esse final de ano doente. Inclusive, feliz 2024 pra vocês. Espero que o ano de vocês seja maravilhoso. Mas voltando pra Percy Jackson, a gente teve aqui um episódio um pouco mais fraco, mas com uma dose de ação e também um questionamento ali no meio. É normal das séries da Disney Plus dar uma baixada no nível depois do terceiro episódio, mas eu confesso que de Percy Jackson, se for do jeito que eu tô achando, esse vai ser o único episódio mais fraquinho, porque os próximos vão sendo cada vez melhores. Senhoras e senhores, eu sou o Rafael Novaes, seja bem-vindo a mais um vídeo e vamos começar já pelo início, né? Inclusive, quero lembrar que se você ainda não assistiu o episódio, vai lá, já tá no Disney Plus, depois você volta aqui e confere, porque aqui, obviamente, eu vou dar alguns spoilers do episódio que lançou. Logo no comecinho, a gente tem uma cena do Percy criança junto com a Célia, sua mãe, onde ela tá ensinando ele a nadar. E aí é até engraçado ver o Percy com medo da água, com medo de nadar, sendo que ele é um filho de Poseidon. Mas o que eu quero ressaltar muito nessa cena é o finalzinho dela, onde o Percy abraça a Sally e fala: "Só respira, mamãe." E aí quando o Percy fala isso, ele tá prenunciando basicamente o final desse mesmo episódio, onde ele tá lá dentro do rio Mississippi, mas quando a gente for falar dessa parte, eu explico melhor. Se você já assistiu, você já meio que entendeu. E se você não entendeu também, fica aqui no vídeo que você vai entender mais pra frente. E aí, logo em seguida, o Percy pequeno tem um sonho que na verdade é o sonho do Percy mais velho. E fica aqui meu questionamento de quem é aquela voz, quem é aquela figura encapuzada? É Hades? É Thanatos? Thanatos, eu não sei falar o nome dele, mas é o deus da morte? Ou é simplesmente Cronos? Vai lembrar que Cronos tem uma foice, hein? Assim como a morte pode ser uma versão encapuzada do Cronos. Logo em seguida também o Percy pede pra Annabeth falar um pouquinho mais da Thalia, já que ela também era filha de um dos três grandes, e ela conta não só a história da Thalia, como a história dela. O que eu não vou... Dá muitos detalhes aqui porque eu pretendo lançar um vídeo provavelmente na semana que vem, antes do 5º episódio, sobre a história da Annabeth. É uma história triste, uma das mais tristes que a gente tem no universo de Percy Jackson, mas não é a única também, né? Mas é uma história legal e que vale a pena trazer aqui pra vocês. Temos aqui também uma cena onde o Grover, o Percy e a Annabeth estão vendo alguns centauros. E nessa cena a gente tem uma menção a Pan, o deus da natureza selvagem. Aqui não chega a falar exatamente isso, mas nos livros a gente descobre que o Pan simplesmente um dia um marinheiro começou a gritar que Pan tinha morrido e que a natureza já não tinha mais proteção. O que os sátiros não acreditaram e o Conselho do Casco Fedido começou a mandar vários sátiros buscadores exatamente para a missão de buscar e encontrar Pan. O Grover ele quer completar missões para ele conseguir a sua licença de buscador. Ele quer se tornar o buscador porque ele acredita que ele vai conseguir encontrar Pan um dia. É legal também que no livro a gente fica sabendo que toda a família do Grover foi buscadores. O tio, o pai... O tio a gente sabe o que aconteceu, né? Mas o pai dele também já foi buscador, tal. Só que ninguém voltou pra contar a história. Então Grover quer ser o membro da família que vai conseguir o feito de encontrar Pan. E como o capítulo é bem curtinho lá no livro, aqui na série eles deram uma estendida. Lá no livro não tem problema com o trem, então a Echidna não quebra a cabine deles, não tem o policial lá em cima, tudo mais, mas por conta disso a gente acaba tendo algumas divergências aqui com esse episódio com o livro. Não que isso seja um problema, tá? Na verdade eu achei até um pouquinho mais legal, porque deu até um mais aprofundamento. Esse episódio inteiro é mais ou menos 30 páginas lá no livro, é bem curtinho mesmo, então acredito que eles tiveram que colocar coisas a mais para estender esse episódio. E aí eles pegam e eles têm uma conversa com a Echidna. Eu gosto dessa conversa porque é aí que a gente começa
a trazer os questionamentos que a gente fez lá nos episódios passados. Se quiser, eu vou deixar aqui o primeiro episódio, que é onde a gente fala um pouquinho mais disso, mas é o questionamento que a gente tá vendo durante os episódios de quem é um monstro. A gente define monstro, aquelas criaturas que é diferente. A Medusa, a Fúria, a Quimera, a Equidna, mas será que elas são monstros mesmo? Durante todo esse episódio a gente tá vendo que, na verdade, os humanos também são monstros. É só a gente ver, por exemplo, na cena anterior, quando eles estão falando do centauro, que os humanos estão perturbando a natureza e com isso os centauros estão desaparecendo, que os humanos estão saqueando e ferindo a natureza, o que não deixa nem os sátiros, nem as dríades, nem nada felizes. E os monstros são simplesmente Equidna e Quimera que querem acabar com isso. Se colocando no lugar delas, você vê alguém destruindo seu lar, sua casa, você quer destruir essa pessoa. Claro que aqui no contexto de Percy Jackson, na verdade a Equidna tá atrás do Percy por causa do Raio Mestre, assim como as Fúrias. Mas ela traz esse lugar de questionamento que é muito legal. E você vai ver que elementos que comprovam isso que eu tô falando vai aparecendo durante todo o episódio, tá aparecendo durante a série. É algo para vocês ficarem espertos, ligados, porque ali tem um subtexto, uma mensagenzinha sendo passada também. Até porque monstro mesmo é você que ainda não deu like nesse vídeo, né? Pô, vamos dar o like aí, ajudar, se inscrever aqui no canal, que você deixa de ser um monstro e passa a ser um semideus, ou se duvidar, um deus. Então, dá aí o like. Mas aí a gente tem uma grande mudança aqui, que na verdade não é tão grande assim, mas é um pouco mais estranho, que é o Gateway Arch, que é aquela construção, aquele arco que eles vão, aquele na verdade é um templo de Atenas. Sendo que no livro isso nunca é mencionado. No livro, como a Annabeth ama arquitetura, ela quer visitar o lugar porque para ela é uma maravilha da arquitetura e ela tem vontade. Tanto que a Equidna nem aparece ainda nesse momento nos livros. Já que não, eles estão fugindo e eles decidem ir para lá porque lá é o templo de Atena. E é legal ver que lá dentro, reforçando um pouco o que eu falei agora, o Grover vê várias coisas, quadros de gente caçando animais, restos mortais de animais, armas, todas essas coisas, ele fica extremamente desconfortável, o que, como eu disse, traz esse signo do homem tá destruindo a natureza, e os seres da natureza, os sátiros, as dríades e etc, estão tudo insatisfeitos, infelizes com isso. Lá dentro a gente tem um momento bem Percabeth, se vocês não sabem, é o chip de Percy e Annabeth, aí fica Percabeth, onde eles estão fazendo gracinha, sendo legais um com o outro, mostrando o início dessa amizade, como eu tinha falado no vídeo passado, onde eles só ficavam brigando. Eu queria ver esse desenvolvimento, eles amigos também, até porque eles não ficam só brigando lá nos livros, e aqui a gente teve esse momento, foi um momento muito legal, muito fofo. A Annabeth deu um sorrisinho, vocês viram? O Percy quase chamou ela de amiga, se não fosse pelo veneno que tá no corpo dele, né? Aliás, era pro Percy ter se curado quando ele tinha entrado em contato com aquela água lá, hein? Mas se a série escolheu não fazer isso, tudo bem. Eu sei que o grande plano do Percy de mandar a Medusa lá pro Olimpo saiu pela culatra, até porque os deuses viram aquilo como uma afronta e não gostaram muito. Até por isso que Atena não ajudou quando eles entraram no templo de Atena. O que na verdade pra mim não faz sentido, até porque lendo os livros a gente sabe que Annabeth é extremamente importante pra Atena. A Atena não deixaria Annabeth na mão se ela precisasse de ajuda. Eu prefiro acreditar que na verdade a Atena não ajudou porque ela sabia que a Annabeth daria conta sozinha. Mas no fim, quem teve que lidar com tudo foi o Percy, que no último segundo puxou a Annabeth e foi no lugar dela, querendo se sacrificar, né? A Annabeth tinha falado, não, eu fico pra trás, vocês vão embora. O Percy pegou e puxou a Annabeth e falou, eu que vou, até porque eu já tô quase morrendo aqui com o veneno, se eu morrer mesmo, é melhor. Outro momento também muito bonitinho, né? Percabeth. Mas aí a gente teve a luta do Percy com a Quimera, que foi bem semelhante aos livros, tá? Então isso eu não tenho que reclamar. Inclusive tem que falar que a Quimera ficou muito bonita. Eu gostei bastante do design, achei linda. E toda a cena do Percy caindo e tudo isso acontece realmente lá nos livros. Mas aqui ele acaba sendo capturado no ar ainda pelo rio Mississippi, enviado por Poseidon. E lá embaixo
Aí a gente traz novamente o signo. Você vê que o rio tá todo poluído, a sua água tá com uma cor amarronzada, lamacenta de poluição. O Percy mesmo prende a perna em um resto de lixo, alguma coisa que tava ali, o que faz ele quase se afogar. Isso se ele não respirasse. O Percy respira debaixo da água. Aí traz aquele prenúncio que eu falei no começo do vídeo da primeira cena da piscina, onde o Percy fala pra mãe dele, só respira. E aí aqui ele tá prendendo o ar, tá ficando sem ar. E aí vem uma náiade, eu lembro se era náiade, acho que é, uma náiade. E ela tá com a voz da Célia, não sei se vocês perceberam isso, mas ela tá com a voz da mãe do Percy. E ela fala: só respire. E nisso a gente termina o episódio com o Percy respirando. A gente teve ali a ajuda de Poseidon. E é engraçado, porque nos livros a gente vê que o Percy tá tipo, não liga pra Poseidon e tal. Mas no fundo, Grover fala que o Percy liga. Ele só enviou a cabeça da Medusa pra impressionar o pai dele. E a verdade é que Poseidon sempre cuidou do Percy, ele sempre quis ajudar, ele só não podia, mas aí agora ele jogou tudo pro alto, todo mundo sabe que ele tem um filho, então ele vai ajudar. E aí o Percy tem uma aprovação do seu pai aí, né, que ele tava buscando, mas enfim. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se vocês gostaram desse episódio, se não gostaram, foi muito rápido, foi forte, foi fraco, o que vocês acharam? Eu gostei bastante, vocês já sabem pela análise, mas é isso, muito obrigado. Não se esquece de se inscrever aqui embaixo, dá o like, tá bom? Eu vou deixar aqui em cima o segundo vídeo da nossa análise, falando sobre o terceiro episódio. E é isso, muito obrigado, valeu, falou!